Seja aos domingos, né, quem quiser participar para fazer o alimento, das 10 até as 2. Para entrega das 2 até a hora de terminar as marmitas. E é um trabalho muito interessante. Eu já trabalhei na parte de entregar, então é um trabalho que só participando mesmo para a pessoa entender. Você colocou meu bichinho lá, então? É porque precisava projetar. Fiz o São Francisco ali no Gostei. E tinha só um lugar melhor. Deixa eu desligar esse trem. Morei um tempão tentando saber o que fazer. Bonitinho, é bem moderno, né? Olha os gatinhos. Na verdade, minha filha que desenhou para mim. Essa daí, filha. Sério. Oi? Quando você fala assim, o trabalho das marmitas, fica sempre 5 pessoas fazendo, não é pesado. E assim, Isso, me ajuda aí, ó. é um trabalho pesado. Essa daqui, É um domingo que você escolher, que a pessoa escolher, aí o outro é outra pessoa, então dá para. é uma vez por mês, né, É uma vez. Bárbara? Todo domingo, assim, no domingo, a pessoa vem uma vez escolher, o dia que ela puder, ela fala, ela vem, não é pesado para entregar também. É tranquilo, o Cláudio vai com a Manu, sempre alguém para ajudar, porque é de carro, e é gratificante ver a pessoa recebendo a marmita, os moradores de rua, não tem problema nenhum, eles pegam a comida, e é tranquilo. Então é bom, é um trabalho que faz bem mais para a gente do que para eles. Isso mesmo, que bonitinha. Bom, vamos fazer a leitura da noite. O Paulo já me passou aqui. Só um minuto. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Não ligou, mas eu também vou falar. Hoje, e aí? Não, falei a fonte. Nossa. Não. A Célia falou 4 bem-aventuranças, né? Na verdade são várias bem-aventuranças que a gente encontra em Mateus. E as bem-aventuranças, eu acho a parte mais importante das escrituras do Novo Testamento. Quando a gente diz Novo Testamento, é porque nós temos um testamento antigo que está muito mais ligado à história daquele povo e um testamento novo que é a transformação, não só desse povo, mas a transformação para toda a humanidade. As bem-aventuranças, elas encerram grandes verdades. Toda verdade, todas as dúvidas da existência, a gente consegue encontrar a solução. É muito interessante isso. Porque as bem-aventuranças falam do quê? Da própria natureza, dos princípios da natureza, de como funciona. Jesus não está reinventando a roda, porque a natureza, esses princípios, por exemplo, já foram explicados. Quem gosta de Pentecoste, gosta de pesquisar, gosta de ler. Busquem no Caivalion de Egas. Egas escreveu o Caivalion 2000 anos antes de Jesus. E aí ele já falava dos princípios da natureza, ação, reação, de fluxo, refluxo, do ritmo. Falava de várias coisas que são o princípio da natureza. O princípio da natureza é o seguinte: é uma regra imutável que existe, existiu e existirá eternamente.
ela é imutável, ela não se modifica ao sabor dos nossos desejos, da nossa vaidade. Então não adianta, se você pular do 20º andar de um prédio, você vai cair. A natureza não vai mudar isso. Se fosse há 2 milhões de anos atrás, você pulasse de um abismo, fugindo de um bicho qualquer, você ia cair do mesmo jeito. Se for daqui a milhões de anos para frente, se você pular, você vai cair. Não existe mudança nos princípios da natureza. E cai todo mundo. Não tem distinção. Você vai cair sendo preto, branco, rico, pobre, inteligente, burro, hétero, gay, o que for. Não importa. Deus faz a chuva nascer para os justos e para os injustos. Faz o sol nascer para os bons e para os maus. O que Jesus estava querendo dizer? Que a natureza, Deus, ela não faz distinção. Ela cria princípios. E para você ser feliz, para você viver bem no mundo, você tem que entender esses princípios e entrar em harmonia com ele. Se ajustar a esses princípios. Não é a natureza que se ajusta a você. É você que tem que se ajustar a ela. Compreende o que eu estou dizendo? Então, o homem ele vive a ilusão de que ele pode modificar o mundo, que ele pode modificar as coisas. Entendeu? Isso é relacionado à vaidade, como está dizendo no Eclesiastes, aí, no livro de Salomão. Vaidade, vaidade, vaidade. Sempre a vaidade. É isso? Então, a gente tem essa vaidade, essa ilusão de que acha que pode mudar. A gente não pode, a gente tem que se ajustar, aceitar. Não existe nada mais poderoso do que a aceitação. A aceitação, ela dissolve todo o problema. O problema existe porque você não aceita, porque você resiste, porque você não quer mudar, porque você quer continuar do mesmo jeito, confortável, acreditando que tem que ser daquele jeito. Mas não, a vida não quer nem saber o que você pensa. Ela entende que você precisa continuar avançando, crescendo, aprendendo, se desenvolvendo, ela vai impor mudanças na sua vida. Então, o que atrapalha a gente é o nosso apego. Nós nos apegamos ao conforto, nós nos apegamos às pessoas que estão na nossa vida, nós nos apegamos ao emprego, à vida, ao ritmo, ao nosso dia a dia. A gente vai criando apego com aquilo, quando o universo vem tirar qualquer coisa da gente, vem o quê? Vem um sofrimento, porque a não aceitação, ela cria esse sofrimento. A aceitação não. A aceitação é você não se apegar a nada. É você apenas observar, participar, entender que quem está na regência da tua vida não é você, é a própria natureza, é Deus. É Deus que está no controle. É Ele que diz, vem para cá, vai para lá, fica aqui, sai daqui, não vai ali, fica aqui, não é para você, isso é. Aceita. Veja só que curioso. Na mesma época de Hermes, na China, existia um cara chamado Lao Tse. Ele escreveu um livro chamado Tao Te Ching. E no Tao Te Ching tem um princípio lá chamado Fu Wei. O que é o Fu Wei? Fu Wei é o agir pelo não agir. O que é o agir pelo não agir? É simplesmente tudo isso que eu estou dizendo. A aceitação. É quando não é você que está agindo. Não é a sua ação. É a ação da vida. É a ação do universo. É uma força maior, igual Caetano dizia, né? Uma força estranha que leva a cantar. Mesmo que você não queira cantar, essa força estranha, você tem que cantar também. Você veio aqui para isso. Seu negócio é isso. Não tem para onde correr. Então, a vida, já existe algo que impulsiona, mas isso daí é conformismo. Não, isso é extremamente inteligente. Isso não é ser conformista. Isso é ser inteligente, sábio. É entender aquilo que Sócrates fala, que sábio é aquele que sabe que não sabe nada. É ter a humildade de entender que você não está no controle de nada. Exatamente.
É a vida que está no controle. E quanto mais rápido você entender isso, mais você alcança e se desenvolve, prospera, cresce, encontra paz, encontra harmonia na tua vida. Porque a falta de paz, a dificuldade, a solidão, doença, tudo aquilo que não presta surge em função da resistência. Buda dizia uma coisa interessante: mudar, gente, não dói. O que dói é a resistência à mudança. Percebe isso? É a nossa resistência que provoca a dor. A mudança é algo maravilhoso. Não importa se você não entende o porquê que você está passando por determinadas coisas, no dia você vai entender que precisava passar por aquilo, que aquilo fez parte de uma estratégia voltada para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para o seu bem maior. Vocês acham que não tem ordem no universo? Vocês acham que não tem uma razão para aquilo que acontece na tua vida? Que não tem um objetivo? Que é tudo uma bagunça? Não. Você pode não compreender porque você está num nível de ignorância que impede você de compreender isso. Mas que existe uma ordem, existe. Existe uma razão profunda, existe. Nem um fio de cabelo cresce sem que Deus saiba. É isso que Jesus dizia. Jesus é onisciente. Deus é onisciente, onipresente. Deus sabe de tudo, está presente em tudo. Porque Ele está em tudo. Deus está em tudo. Está em nós, está no mundo, está em tudo. Deus está presente na criação. E quanto mais rápido a gente entender isso, mais rápido a gente vai entender que a gente é divino por causa disso. E se nós somos divinos, existe um equívoco muito grande quando a gente olha para si e não gosta do que vê. Quando a gente olha para si e não está satisfeito com isso. Como se nós estivéssemos olhando para Deus e dizendo: esse Deus aí não dá para nada. Esse Deus aí é. Então, essa falta de entendimento da sua verdadeira natureza, de grandioso em você, de poderoso, e essa convicção negativa que você criou, que você desenvolveu em torno de si mesmo, de que você é fraco, impotente, incapaz, burro, pobre, são convicções. Porque Deus não é nada disso. Mas as suas convicções, os seus costumes mentais dizem isso. Ou seja, você segue um programa de crenças. Você não segue a sua natureza. A sua natureza é abundante, próspera, bela, perfeita, realizada. Já é tudo que você precisa ser. Mas enquanto você tenta, como a gente passou no vídeo de Salomão, quando você tenta ser melhor do que você é, realizar aquilo que buscar, atingir, estabelecer uma meta, perseguir, porque você não está satisfeito com o que você é, aí começa o seu problema, que você vai ficar empurrando essa pedra morro acima aí, ela vai rolar para baixo, você vai empurrar de novo e vai passar a eternidade assim, igual o mito de Sísifo. É uma coisa que não vai se resolver. A vida exige, gente, aceitação. O ato de aceitar é um ato extremamente inteligente. Sábio. As pessoas sábias, elas não brigam com a vida. São os ignorantes. O que é brigar com a vida? Existir, não aceitar, se revoltar, se indignar, guardar rancor, guardar ódio dentro de si, buscar uma vingança, buscar reparação. Isso daí faz parte do quê?
É uma direção totalmente contrária à direção da luz. Se você quiser seguir a direção da luz, ela passa pela aceitação, pela compreensão, pelo amor. Você deixa de problematizar as coisas. Porque nós somos problemáticos, por isso problematizamos. Então você deixa de problematizar, você deixa de transformar o outro num problema, o lugar que você trabalha no problema, o lugar que você mora no problema, você mesmo no problema. Porque tem isso. Nós não percebemos a maneira como nós nos relacionamos conosco mesmos, é a mesma forma como nós nos relacionamos com os outros. Se nós não nos amamos, a gente não ama ninguém. Se nós não nos compreendemos, a gente não compreende ninguém. Se nós não nos aceitamos, a gente não aceita ninguém. Não muda o dentro, o fora. É só uma métrica para a gente seguir. Na realidade, não existe isso. Existe você e de que forma você conduz o teu pensamento, a sua forma de olhar para o mundo, para a vida. Então, quando a gente introduz o amor em nossa vida, é por isso que Jesus foi tão transformador, foi um divisor de águas na história. Porque a única coisa que ele trouxe foi isso, a lei do amor. O amor como solução para tudo. Não existia um problema que colocasse diante de Jesus que ele não resolvia. Porque ele usava o amor. E quando você aplica o amor, é resolvido. Quando você aplica o amor, você aceita, perdoa, compreende, não problematiza, entende. Você está aplicando o amor. Agora, quando você aplica o ódio, você julga, condena, você tem preconceito, você quer a vingança, você quer a reparação, você quer que o outro se exploda. Então é assim. Então a gente tem que tentar entender o que a gente está usando nessa vida. Se a gente está usando do amor ou do ódio. Se a gente está usando os aspectos positivos do universo ou negativos. Se a gente estiver usando os aspectos negativos, a gente já sabe o resultado. O resultado é aquele. É aquele que construiu esse sistema. Agora, se você quiser algo diferente, tem que mudar a dosagem. Tem que mudar o elemento que você usa, sabe, para se relacionar com o mundo, com os outros, consigo mesmo, com a vida, com os eventos do dia a dia, a maneira como você se coloca diante da vida. Todos nós estamos aqui, gente, para aprender alguma coisa. Ninguém veio aqui para ser político, chicoteado, para passar por sofrimento. Não é isso. É para aprender. O objetivo da vida é promover a evolução do nosso ser. Deus trabalha para que a gente evolua. E Ele tem os mecanismos e os princípios na natureza para fazer isso. Um deles, por exemplo, é o princípio de causa e efeito. Nós falamos aí nas bem-aventuranças, veja só como elas estão muito bem relacionadas aos princípios de Éden. Quando Hermes dizia, toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Esse é um princípio que está lá, que avaliou. E vem Jesus e diz o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Está fazendo a mesma coisa? Não. Ele está dizendo que para você receber misericórdia, você tem que ser misericordioso. Não é isso que Francisco de Assis dizia naquela oração, que dizem que é dele, mas não é coisa nenhuma. Aquela oração no início do século passado, começou a rodar nas igrejas na França e colocaram a imagem de São Francisco de Sales e atribuíram a ele. Ele nunca disse essa oração.
mas ela diz grandes verdades. É dando que recebe. É perdoando que é perdoado. Eu quero que me amem. Tá bom, mas amar e ser amado. Você quer que as pessoas te amem ou você não ama ninguém? Você quer que as pessoas te compreendam ou você é incapaz de compreender? Você quer que as pessoas tenham misericórdia ou você não tem nenhum? O mundo não funciona assim. Sinto muito. Não funciona. É você que tem que mudar, é você que tem que plantar aquilo que você vai colher. Esse é o princípio. Isso está na natureza. A natureza é assim. Ou você aceita, ou surta. Não tem o que fazer. Não adianta você ficar numa posição de vítima, não sei o quê, que ninguém gosta de mim, que ninguém me aceita. Não é isso. Comece a gostar, comece a aceitar, comece a ser menos preconceituoso, comece a não criar tanta distinção assim das pessoas, não exigir que as pessoas se comportem de uma forma que fique confortável para você, que esteja ajustado aos seus padrões internos. Não, aceite as pessoas como elas são, a vida como ela é. Cada um tem direito de ser, de expressar o que ele construiu em termos de identificação, a sua orientação sexual, o seu nível mental, o seu nível escolar, de conhecimento. Parem de julgar, aceite as pessoas, porque todas elas têm algo bom para te trazer, algo positivo. E você vai receber no momento que você se desarmar e estiver receptivo a ela. Você tirar esses preconceitos, esses padrões, essas coisas, que são, a gente já traz isso de forma atávica, de outras vidas. A gente arrasta isso há muito tempo. Isso é um problema para nós. É algo que precisa ser desconstruído. E não é pela vida. A vida vai te forçar a você fazer isso através do sofrimento. Mas você pode fazer isso através da inteligência. Através da construção de uma nova forma de olhar para o mundo, para a vida, para o outro. Então, nós podemos ter uma vida de ação. E ações boas criam reações boas. Ou uma vida de contestação, de não aceitação, de defender os seus princípios, que existem os princípios da natureza, que são imutáveis, e existem os seus, que você julga serem mais importantes, os seus fundamentos, coisas que você não abre mão, você vai abraçado com aquilo. E a humildade que é você saber que não sabe nada. Você deve duvidar de tudo. E não é porque o seu pai disse, porque o padre disse, porque está escrito, porque você ouviu, que aquilo é a reprodução da verdade. A verdade está dentro de você, ela surge como algo insofismável, como algo que não pode ser enfrentado. A verdade, ela surge de uma forma óbvia. Ela se revela para você. À medida que luzes vão acendendo na sua consciência, você vai entendendo a vida de uma forma mais madura. Certo? Ou não?